aqui para mais uma videoaula. Hoje o assunto é equação do segundo grau. É um assunto que eu gosto bastante e é um assunto que vocês vão se lembrar muito de mim. Acho que pro resto da vida de vocês, vocês vão lembrar de equação do segundo grau por mim. Por quê? Porque a equação do segundo grau, ela tem um papel extremamente importante dentro da matemática. Lá no ensino médio, vocês vão ver demais da conta, tá? Então, eu espero que vocês prestem bastante atenção. Se precisar, assiste a videoaula novamente, tá? Valorize esse momento de aprendizado que vocês vão ter, tá certo? E qualquer dúvida também eu estou à disposição de vocês, é só vocês me chamarem que eu posso estar ajudando vocês, tá certo? Bom, é o seguinte, vocês aprenderam no 7º ano equação de primeiro grau, né? A equação de primeiro grau, ela é quando a gente tem, né, uma incógnita só, ou seja, né, incógnita é a letrinha que a gente vai descobrir, né, e a gente resolve ela pelo método prático, passando letra para um lado, né, para um membro, números para o outro membro, e sempre que a gente troca de lado, inverte de operação e tal, até a gente chegar finalmente, né, depois a gente separando tudo certinho, aí finalmente a gente consegue deixar o x sozinho, né, deixar o x isolado, aí finalmente a gente consegue descobrir o valor, né, desconhecido do x, né? E a equação de primeiro grau, né, ela tem esse nome porque o expoente da letra, né, é expoente 1. A equação de segundo grau, o maior expoente da letra é expoente 2, tá? Então nós vamos ver isso aqui agora, nesse exemplo que eu peguei para dar para vocês, que é um exemplo clássico, que é de calcular área de retângulo, tá? Área de retângulo, área de quadrado, e aí sempre cai numa equação de segundo grau essa situação. Mas como que funciona isso? Calma, respira, não pira, tá? Não é difícil, uma coisa de cada vez, tá bom? Então não vamos nos precipitar. Ó, é o seguinte, aqui nesse enunciado eu estou falando que a área desse campo, né? Aqui é uma representação de um campo retangular, e está falando que a área dele é 2.800 metros quadrados, né? Bom, a área de retângulo a gente sabe que é base vezes altura, então eu tenho que fazer minha base vezes a minha altura. E eu estou afirmando, né, que a área do meu retângulo, que é base vezes altura, é igual a 2.800 metros quadrados. Então, quer dizer que base vezes altura é igual a 2.800 metros quadrados, né? Então, nós vamos fazer base vezes altura e falar que é igual a 2.800. Então, vamos lá. Minha base, x mais 30. Minha altura, x. Isso é igual a 2.800. Bom, mas e aí, o que eu faço agora? Agora eu tenho que fazer distributiva aqui, né? Propriedade distributiva, tem uma letrinha grudadinha no parênteses, está multiplicando parênteses, então vamos fazer distributiva. X vezes x, x ao quadrado, e x vezes 30, 30x, né? Daí eu vou pegar e vou passar o 2.800 para cá. Como ele está positivo, ele vai vir negativo. E aí, o que acontece com a minha equação, né? Ela vai ficar igual a zero. Por que eu estou deixando ela desse jeito, né? Igual a zero? Porque para a gente poder aplicar a fórmula que eu vou ensinar para vocês, que é uma fórmula que resolve qualquer equação do segundo grau, tá? Qualquer equação do segundo grau, tá certo, gente? A gente tem que deixar a nossa equação igualada a zero. Então, por isso que eu tenho que organizar ela. E esse processo de organizar a minha equação é deixar ela nesse formato. Qual seria o formato? O formato seria esse daqui, né, que eu escrevi aqui como forma geral. O que é essa forma geral? É deixar ele no formato ax² mais bx mais c igual a zero. Você fala assim, que coisa é essa? Né? O que é isso que você está falando? Seguinte, primeiro termo que tem que vir na equação do segundo grau, na hora de eu organizar ela, tem que ser o x ao quadrado, tá? O segundo termo, depois do x ao quadrado, tem que ser o termo que está com o x. E o terceiro termo é o termo independente, que é o número que não tem x com ele. E a minha equação tem que estar sempre igual a zero. Por isso que eu tive que passar o 2.800 para lá. Então, eu tenho que deixá-lo nesse formato. Primeiro x quadrado, depois x, depois número. Certo? Sempre assim. Por isso que essa aqui é a forma geral. Aí você fala assim, mas por que você colocou esse A, esse B e esse C?
Esse A, esse B e esse C são números, tá? E em cada equação, eles vão ser um número. Então, esse A é um número, esse B é um número, esse C é um número. Então, nós vamos aproveitar isso, né? E vamos identificar nessa situação aqui, que eu acabei caindo numa equação de segundo grau, né? Por que de segundo grau? Porque eu tenho lá no expoente 2, x elevado a 2, né? Ah, mas você também tem x elevado a 1. Tem x elevado a 1, porém, o grau maior que eu tenho aqui é o grau 2, é o segundo grau, por isso que é uma equação de segundo grau. A de primeiro grau, por exemplo, se eu não tivesse essa situação aqui, se eu não tivesse x quadrado, se fosse apenas isso, seria uma equação de grau 1, porque eu não teria esse x ao quadrado. Então, seria uma equação de primeiro grau, porque aqui quando não tem nada no expoente do x, é 1, né? Então, eu teria uma equação de primeiro grau. Mas não é isso que acontece aqui. Eu tenho grau 2, então uma equação de segundo grau, tá certo? E aí, como que a gente aprende, né, a identificar esses elementos A, B e C? Então, nós vamos olhar de frente para o nosso amigo x ao quadrado nessa situação aqui, quem que é que está na frente dele. Então, vamos ver, ó, na frente dele não tem nada. Você fala assim, ah, é zero, não tem nada. Só que é o seguinte, se você falar que é zero, você vai errar muito. Por quê? Porque se isso aqui, que está na frente do x quadrado, for zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, isso daqui não existiria, né? Então, o meu A, que é o número que fica na frente do x ao quadrado, quando não tem nada, é 1. Por quê? Porque 1 vezes qualquer coisa é qualquer coisa, né? Por exemplo, 1 vezes 5 é 5. 1 vezes 1000 é 1000. 1 vezes x quadrado é x quadrado, né? Então, esse 1 ele não vai alterar, tá certo? Então, quando não tem nada aqui na frente do x ao quadrado, eu falo que o meu A é 1. Por que A? Porque o A, né? Isso aqui é para representação da forma geral, a gente está generalizando a situação. Então, o A é o número que fica na frente do x ao quadrado. Quando não tem nada, é 1. Bom, o B é o número que fica na frente do x. Vamos ver quem está na frente do x. É o mais 30. Beleza, então o B é o mais 30. E o C é o chamado termo independente. Gente, eu vou mandar para vocês também um PDF, tá? Um material que eu preparei para vocês, que está explicadinho isso daqui também, tá? Para ajudar vocês. De repente vocês assistem a videoaula de novo, acompanhando por esse material, que é justamente esses exemplos que eu coloquei lá, tá certo? Para ajudar vocês. Bom, então o C, que é o termo independente, vai ter esse nome lá. O que é o termo independente? O termo independente é o número que não tem x com ele, né? Então, quem é o número que não tem x com ele? Desculpa, gente. Eu já travava a língua quando não usava aparelho. Agora, usando aparelho, a língua trava 1000 vezes mais, né? Bom, menos 2.800, tá certo? Ok, isso daqui, gente, é só para identificar, tá? Nós vamos passo a passo. Aprendi a identificar o que é o A, o que é o B, o que é o C. Então, nós vamos fazer isso aqui também, aproveitar mais 2 exemplos para a gente firmar isso daí, tá bom? Então, vamos lá, ó. O A está na frente do x quadrado. Dessa vez eu tenho, então eu vou colocar aqui é o 3. O B é o que está na frente do x, menos 5. E o C é o termo independente, mais 6. Quando é positivo, não precisa de eu colocar o sinal de mais. Só quando é negativo, é obrigatório colocar, tá certo, gente? Aqui, de novo, ó, na frente do x quadrado é o meu A. Não tem nada na frente do meu x quadrado. Então, quanto que é o meu A? É 1, né? O B é o número que está na frente do x. Fala assim, mas não tem nada na frente do x também. É porque é 1 também, tá certo? Positivo também, não precisa de eu colocar o sinal. E o C é o termo independente, que é o número que não tem x com ele, que é o menos 16, tá certo? Bom, isso é para identificar, tá certo, gente? Agora é o seguinte, vou aproveitar, né, que a gente está aqui falando de equação de segundo grau, eu vou contar um pouquinho da história para vocês, da fórmula que nós vamos aprender agora, tá certo? Essa fórmula, ela é usada mundialmente, né, em qualquer lugar do planeta ela é usada. Só que ela tem um nome específico aqui no Brasil, exclusivo aqui no Brasil. A fórmula de Bhaskara, né? Ela é a fórmula que a gente vai usar agora, a famosa fórmula de Bhaskara.
e ela é usada mundialmente, porém, essa fórmula ela não tem nome de fórmula de Bhaskara em qualquer outro lugar do mundo, a não ser no Brasil. Tá? Então, no planeta Terra, só no Brasil que a gente usa como fórmula de Bhaskara. Por quê? É o seguinte, né? O Bhaskara, ele existiu realmente por volta do ano de 1100 e poucos, tá? 1114, ele nasceu, morreu em 1185. E ele resolvia a equação de segundo grau. Ele até publicou alguns livros de resolução de equação de segundo grau, situações, problemas, né? Só que ele não resolvia por essa fórmula que nós vamos apresentar aqui. Você fala assim, mas como que ele não resolvia pela fórmula e a fórmula tem o nome dele, né? Quem descobriu, quem chegou nesta fórmula, descobriu não, quem chegou nesta fórmula por demonstrações, foi fazendo fatoração, o cara era um gênio, né? Foi o François Viette, né? O François Viette é o cara, não que o Bhaskara não seja, ele é também, só que ele não resolvia pela fórmula, ele resolvia a equação de segundo grau, mas não era pela fórmula, tá certo? O François Viette, que foi o cara que chegou nessa fórmula famosona aqui, que eu gosto de fazer ela em duas etapas, tá? Eu gosto de fazer ela nessa primeira etapa aqui, já vou explicar tudo para vocês, tá? Depois eu venho para essa outra etapa aqui, tá certo? Então, aí, só que aqui no Brasil, essa fórmula não é chamada de a fórmula do François Viette, não, é a fórmula de Bhaskara. Mas não foi o Bhaskara que chegou nessa fórmula, foi o François Viette, né? O François Viette viveu por volta de 1500, 1600, tá? E essa fórmula ela ficou conhecida aqui no Brasil como fórmula de Bhaskara por volta do ano de 1960, tá? Quase 400 anos depois, né, que o François Viette tinha chegado na fórmula, que ela recebeu esse nome, não que ela não era usada, ela já era usada aqui no Brasil, em qualquer outro lugar, né, para resolver a equação de segundo grau, porque é o método mais prático que tem, resolve qualquer equação de segundo grau. Só que ela recebeu esse nome de fórmula de Bhaskara, e agora pegou, tá? Fórmula de Bhaskara é o que há, tá certo? Aqui no Brasil para nós. Então, você vai em qualquer lugar do Brasil, que equação, essa fórmula que é essa? De Bhaskara, tá bom? Bom, então é o seguinte, nós acabamos de ver o que é o A, o que é o B, o que é o C, né? Eu vou pegar um exemplo aqui do material que eu preparei para vocês, para a gente poder exemplificar, tá? Como eu esqueci ele, né? Vou pegar ele aqui agora. Aí eu sei que vocês estão todos aí, que eu não estou vendo nada, né? Mas tá. Aqui. Ó, seguinte, esse clássico exemplo aqui é um clássico exemplo de equação de segundo grau, né? Bom, essa equação ela já está organizada, ela está do jeitinho que eu falei para vocês que tem que estar, né? O x quadrado primeiro, depois o x, depois o número igual a zero. Isso que eu estou falando que é muito importante, tá, gente? X quadrado, x número igual a zero. Tem que ser desse jeito que eu tô falando pra vocês. Ah, se tiver trocado, se o 5x estivesse de cá, né, o menos 5x estivesse de cá e o 6 estivesse no meio, tava certo? Não, tava errado, tá? Tem que seguir esta ordem, senão você aplica a fórmula e erra, tá bom? Então essa fórmula, para aplicar ela, tem que estar nesse formato, né? X quadrado primeiro, x número igual a zero, tem que ser igual a zero, tá bom? Ok, então ela está no formato, x quadrado, x, o número igual a zero. Bom, aí eu vou começar, vou fazer a primeira etapa da minha fórmula. Aí você fala assim, o que é esse triângulo aí? Esse triângulo aqui, ele é uma letra grega chamada de delta, tá? Então nós vamos descobrir o valor do delta, que é a primeira etapa aqui. Delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Você fala assim, mas o que é isso? A, b, c. É aquele negocinho que a gente acabou de fazer há alguns minutos atrás, né? Aqui no vídeo aula. Então, o A é o número que fica na frente do x quadrado. Quando não tem nada, é 1. O B é o que fica na frente do x, menos 5. E o C é o termo independente, 6. Ok. Tá? Ah, não precisa de colocar o sinal de mais, é opcional, tá? Pode ou não. Só o menos é obrigatório, tá certo? Então, vamos lá. No lugar do B, eu vou colocar esse valor aqui. Então, menos 5. A fórmula está falando que tem que ser elevado ao quadrado. Você vai elevar ao quadrado. Menos 4 vezes. Agora, no lugar do A, você vai colocar o A. No lugar do C, você vai colocar o C. É só substituir os valores na fórmula. É isso.
E aí, o que você faz agora? Você resolve. Menos 5 ao quadrado é menos 5 vezes menos 5. Ok, agora aqui, menos 4 vezes 1 é menos 4. Aí eu ainda tenho que multiplicar por 6. Ok, então vamos lá. Menos vezes menos é mais, 5 vezes 5 é 25. Menos vezes mais é menos, 4 vezes 6, 24. 25 você tem e deve 24. Você vai pagar 24 e vai sobrar 1. Ok. Sua primeira etapa do exercício está resolvida, metade está pronta. Então você descobriu o valor do delta. O delta deu 1. Ah, mas como é que você descobriu mesmo? Substituindo nessa fórmula. Eu peguei, é essa fórmula, tá, gente? Fórmula é fórmula, né? Não tem como a gente mudar. Então você vai decorar, interiorizar, não vou decorar, você vai interiorizar ela na sua alma, tá? Ela vai ficar enraizada aí com você, você nunca mais vai esquecer dela, tá bom? Ó, então no lugar do B, você vai colocar o B. No lugar do A você vai colocar o A e no lugar do C você vai colocar o C. E é onde você vai resolver isso aqui e vai chegar no valor do delta, tá bom? Chegou no valor do delta, você vai para a segunda etapa da fórmula, que é x igual a menos B. Então vamos lá, menos B. Vou olhar aqui que é meu B. Meu B é menos 5. Aí você vai falar assim para mim: poxa vida, mas por que você colocou 2 menos? É o seguinte. Esse aqui é o sinal da fórmula. Olha a fórmula. A fórmula está falando que tem que ser menos o valor do B. Então tá, menos. E isso aqui é o valor do B. O B é menos 5. Então esse menos é o da fórmula. E esse aqui é o sinal do B, que também é negativo. Tá certo? Depois eu vou ter que fazer uma regrinha de sinal aqui. Bom, continuando. Mais ou menos raiz do delta. Raiz do delta. Quanto que deu o meu delta? Aqui, meu delta aqui, ó, deu 1. Ok. Mais ou menos raiz de 1. Dividido por 2 vezes o A. Quanto que é o A? 1. Então, o que eu fiz? Eu peguei a segunda etapa e no lugar das letrinhas substituí, tá? A letrinha X é o que eu vou descobrir, não tem como eu substituir, por isso que ela tá aqui quietinha, tá bom? Bom, aí agora eu vou tirar os parênteses, né? Menos vezes menos aqui, mais 5. Mais ou menos, raiz quadrada de 1. Raiz quadrada de 1 é 1, 2 vezes 1 é 2. E agora? Agora você vai finalmente acabar de resolver o exercício, porque é o seguinte. Olha aqui que na fórmula tem mais e menos. Então quer dizer que eu vou ter uma etapa que eu vou ter que fazer mais 1 e a outra etapa que eu vou ter que fazer menos 1. Por quê? Qualquer um dos dois jeitos resolve. Então vamos lá, ó. Eu vou chamar de x1 e de x2. Eu vou ter duas respostas. Uma eu vou fazer mais 5 mais 1 e dividir por 2. E na outra eu vou fazer mais 5 menos 1 e dividir por 2. Então veja o que eu fiz. Numa resposta que eu chamo de x1, eu vou somar 1 e na outra eu vou subtrair 1. Por isso que eu vou ter duas, que pode ser mais ou pode ser menos 1. Se for mais 1, como que vai ser o resultado? E se for menos 1, como que vai ser o resultado? Tá bom? Então eu tenho que fazer para os dois. Ok, então eu vou fazer 5 mais 1, 6, dividido por 2, 3. 5 menos 1, 4, dividido por 2, 2. Então, a gente fala que isso aqui são as raízes da equação. O que são as raízes da equação? São as respostas. O valor do x, tá? Você fala assim, o que é a raiz da equação que está perguntando nesse exercício aqui? Né? Que muito exercício aparece assim, calcule as raízes da equação. Quais são as raízes da equação? Raízes é o valor do x. Então, quais são as raízes da equação? 2 e 3. Tá certo, gente? Daqui a pouco tem mais vídeo aula sobre esse mesmo assunto, tá? Essa eu vou ficando